Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Gabriel Amaral, eu sou professor facilitador da Escola Aparecido Gonçalves Lemos, da disciplina de Língua Portuguesa. Então, hoje eu vou passar um pouquinho para vocês o que me foi aprendido na formação da segunda-feira, que é sobre o programa de recuperação e aprofundamento. Então, foi falado bastante sobre a avaliação e a intervenção pedagógica. E o público-alvo são os PCNPs, os professores coordenadores, professores facilitadores de língua portuguesa e de matemática. Então, qual é o propósito didático? O propósito didático dessa formação é vivenciar a pauta formativa a ser desenvolvida por nós formadores, com professores da rede e com o tema avaliação e intervenção pedagógica. Então, o nosso propósito comunicativo é evidenciar dificuldades de aprendizagem para a elaboração de intervenções, para a elaboração de intervenções pedagógicas mais efetivas, né? Então, quais são os objetivos da pauta formativa na escola? Primeiro, retomar as concepções de ensino e aprendizagem que circundam as avaliações propostas pela SEDUC. Então, em seguida, a gente tem que analisar o encadeamento e construção de itens avaliativos. Porque o que é um item distrator? Aí, em seguida, refletir sobre as possíveis causas de fragilidades na apropriação dos processos de construção da argumentação em gêneros textuais que a requeiram. E também nós, professores, devemos apresentar propostas de intervenções pedagógicas que buscam desenvolver as habilidades referentes à argumentação nos diversos anos e séries. Tá? Então, quais são os tipos de avaliações que nós, professores de português e matemática, principalmente no retorno presencial, mas a gente tem que estar sempre com duas cartas na manga, tanto para presencial ou online, ou os dois, que é o ensino híbrido, que é a junção do online com o presencial. Então, quais são os tipos de avaliações que nós, professores, podemos propor neste retorno, tendo em vista o processo formativo dos estudantes? Então, a gente tem que pensar nos métodos avaliativos, focar nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares, para garantir o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes avançarem no seu percurso educacional. Então, a política que foi construída pela SEDUC foi uma política construída a partir de aprendizados da política de recuperação e aprofundamento de 2019 e também agora com escutas de supervisores, PCNPs, especialistas, técnicos da área e mapeamento também de práticas de professores da rede em 2020. Então, no plano de retomada, a gente tem um programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, que vai ser o currículo, quais são os currículos? Focar nas habilidades essenciais, as avaliações, que são diagnósticas e formativas, os acompanhamentos, porque a gente para não deixar ninguém para trás, o aluno não tem culpa de toda essa questão da pandemia, pensar em materiais didáticos impressos e digitais também, pensar nas formações, focar nos usos dos materiais e avaliações e também conciliar com a tecnologia do Centro de Mídia São Paulo, que vai continuar apoiando a aprendizagem. Então, o currículo. Por que priorizar o currículo? Porque aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir sua trajetória rumo à série seguinte. Então, a gente tem que pensar em evidências internacionais que indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curtos. E também pesquisas indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja devidas condições, tende a ter um impacto muito negativo sobre a aprendizagem. Então, a gente tem que pensar na retomada presencial. Primeiramente, a avaliação diagnósticas. Ou seja, a gente pode fazer provas impressas para os estudantes de todos os anos e séries do ensino fundamental e do ensino médio, focar nas habilidades essenciais de língua portuguesa e matemática, fazer também a avaliação da fluência leitora digital pelo aplicativo, aí mais dos anos do ensino fundamental, que não é o caso da nossa escola, só que a gente também pode aproveitar esses recursos, visto que a gente atende a primeira série do ensino médio também, né?
que é do ensino médio, só que é recém-chegado ao ensino médio. Até o ano passado eles eram do nono fundamental. Então, e depois a gente pensar em devolutivas dos resultados e o desempenho dos estudantes, de forma individual, de turma e escola, para potencializar o uso dos resultados das avaliações, que também vão ser disponibilizados na plataforma do CAED. Então, a gente vai ter na avaliação diagnóstica um documento orientador que vai apoiar nós professores na elaboração de diagnóstico de aprendizagem, as formações que visa sempre preparar nós professores para realizar um diagnóstico efetivo e utilizá-lo no apoio aos estudantes de acordo com cada necessidade. Então, os mecanismos de avaliações no âmbito do programa de recuperação e aprofundamento, ele tem de diferentes instrumentos de avaliação que estão dentro de uma perspectiva de avaliação formativa, ou seja, avaliar primeiro para em seguida intervir. Então, pensar nas avaliações intermediárias, onde o professor vai corrigir, vai ter um guia de orientações, e avaliações processuais, que é a AAP. E as sondagens, né, que é sempre para acompanhar o processo de alfabetização do estudante. Então, a avaliação diagnóstica de português com habilidades de língua portuguesa e matemática essenciais para o percurso educacional do estudante, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Então, a gente vai ter também, já foi disponibilizado e eu até já enviei nos grupos, que são as matrizes de habilidades, que vai identificar os saberes e dificuldades dos estudantes. Mesma matriz que orientou a elaboração das sequências didáticas de atividades, que foi na língua portuguesa, foi a habilidade leitora. E aí, em seguida, a gente ter devolutivas pedagógicas para apoiar o uso dos resultados das avaliações. Então, a gente vai ter a avaliação diagnóstica, intermediária, processual. E aí, depois, com essas devolutivas, a gente vai poder ter um maior nortear do que ajudar nossos alunos que tende a seguir no ano seguinte, né? Então, sempre pensar em resoluções comentadas, detalhando formas de resolver essas questões, de interpretar essas questões, diversas formas de interpretação de itens para apoiar a compreensão do processo de aprendizagem dos nossos alunos. Também pensar em orientações para o trabalho pedagógico, orientar nossos alunos que eles estão sendo realmente focados numa recuperação e no aprofundamento. Então, a gente tem que pensar sempre no acompanhar a aprendizagem do nosso aluno. Depois do acompanhar, vem as devolutivas analíticas, que são para identificar necessidades das turmas e dos estudantes, e as devoluções pedagógicas, que são para compreender e apoiar o processo de aprendizagem das nossas crianças. Então, a gente tem que pensar num plano, num trabalho pedagógico integrado, que é para promover o desenvolvimento das habilidades essenciais, os materiais, as formações e as avaliações que estão integradas, né? Olha eu repetindo, né, que mania feia. Eu me perdi agora. Tá. Então, pensando na avaliação em língua portuguesa, os conjuntos de habilidades de leitura, quais são os fatores? A capacidade para perceber, para ter a percepção de uma estrutura do texto, seja ele qual for, um link de internet, um chat de WhatsApp, uma conversa de Messenger do Facebook, uma imagem do Instagram, isso tudo a gente tem que orientar o aluno para ele ter a capacidade dele perceber qual a estrutura do texto e, em seguida, interpretar esse texto. Então, a capacidade também para perceber ou inferir os objetivos do texto, seja ele explícito, de forma explícita, ou até mesmo de forma implícita. E quais são as capacidades de reflexão a partir desses textos? Então, no instrumento da língua portuguesa e também da matemática, uma avaliação diagnóstica de retorno às aulas, a gente preparar, tem em mãos uma avaliação diagnóstica por série e ano, uma avaliação processual por encerramento do quarto bimestre e uma avaliação intermediária. Então, os objetivos são da avaliação diagnóstica do retorno às aulas, uma avaliação inicial, impressa,
que tem a finalidade de analisar o conhecimento prévio das nossas crianças, né, dos nossos estudantes. E as habilidades desses testes serão focadas nas etapas anteriores. E o objetivo da avaliação processual, bimestral do quarto bimestre, que vai ser aplicada no final do bimestre, no formato impresso também, ou seja, está sendo muito cobrado aqui formato de impresso. Então, Lucilene, coordenadora, Luciana, diretora, vamos abrir a mão para o impresso. Se não tiver tinta, nós, professores, entrar com requerimento formal na diretoria de ensino para que eles disponibilizem toners de impressão, porque vai ser muito necessário nesse retorno presencial. E isso está documentado também. Então, voltando na avaliação processual de encerramento do quarto bimestre, e a gente também vai ter documentos em mãos que a gente fez a nossa parte. Então, a gente vai aplicar no final do bimestre, no formato impresso, tá? Tem asterisco nos slides, e ele tem como objetivo acompanhar qual foi o desempenho dos estudantes no encerramento do bimestre. E essa avaliação vai contemplar habilidades que a gente trabalhou nos bimestres anteriores, que a gente fez as atividades online. E também todas as que vão vir em seguida, né? E também a gente pode inserir nesse processo de aprendizagem da avaliação uma avaliação intermediária, que é uma avaliação a gente pode fazer em formato digital, que pode aplicar no final de novembro, início de dezembro, depois que retorna um pouco das aulas presenciais, e vai ter como um objetivo de como analisar o desempenho dos estudantes no primeiro mês de retorno e como que está sendo contempladas as habilidades também dos bimestres anteriores, do primeiro, segundo e terceiro bimestre. Então, quais nós devemos pensar no perfil dos instrumentos de avaliação? Que os itens que constituem cada avaliação são selecionados, a gente tem que selecionar, e são distribuídos no teste conforme as habilidades essenciais que nos foram proporcionadas, que foram amplamente divulgadas. Eu passei, também teve no curso de formação, quem assistiu no Centro de Mídias, foi falado de cada habilidade por ano e série. As habilidades essenciais de cada etapa. E também as habilidades representativas do marco de desenvolvimento. Aí a gente pensa, o que é um item? É uma questão, a unidade do teste de avaliação em larga escala, que pode ser de múltipla escolha ou aberta, que ela avalia uma única habilidade, portanto também ela é unidimensional, ou seja, pode abrir leques para outras habilidades. E também obtém um resultado por estudante único, singular por cada estudante, que permite avaliar as hipóteses levantadas por ele. Então, todos os distratores devem ser plausíveis, para que indicamos hipóteses cognitivas levantadas pelos estudantes para a escolha de cada alternativa. Então, a gente pensar num texto norteador, onde se tem um enunciado, que é, por exemplo, leia o texto abaixo, um suporte, que é um texto de suporte, para ser norteador, e um comando, que seria, por exemplo, uma questão, de acordo com esse texto, no século tal, chegar ao continente tal, e aí depois, em seguida, as questões A, B, C, D, que são os distratores, e também, em seguida, o gabarito. E aí depois a gente pode fazer uma avaliação, um estudo, comentário, questão por questão. Então, qual seria o valor da argumentação no processo formativo dos estudantes? Perdão, gente. Continuando, qual que é o valor da argumentação no processo formativo dos estudantes por habilidade, né? Na terceira série do ensino médio, é identificar a proposta defendida pelo autor em um texto, considerando sempre a tese apresentada e a argumentação que fora construída. Tá? Então, nos 8º e 9º anos, sempre planejar coletivamente a realização de um debate sobre um tema previamente definido, de interesse assim, dos nossos alunos, com regras acordadas e planejar em grupo, participação em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam sustentar, o conhecimento, e a discussão. E também, no ensino médio, a gente pode pensar,
o posicionamento a ser defendido, tendo sempre em vista as condições de produção do nosso aluno, né? Da realidade de cada escola, de cada aluno, de cada singular, né? Então, sempre pensar nos operadores argumentativos que marcam essa defesa de ideia e de diálogo mesmo com a tese do outro. Então, os movimentos da argumentação, a gente tem que pensar junto no percurso cognitivo que o estudante precisa fazer, com auxílio sempre de nós professores, para assim em seguida desenvolver as habilidades relacionadas aos processos de argumentação, né? Então, como que trabalhar o percurso argumentativo? Primeiramente ler textos argumentativos para identificar o gênero textual, onde circulam, quem escreve, para quais leitores, qual a finalidade do assunto abordado. Aí, em seguida, reconhecer que ideias ou tese o autor defende, com quais argumentos. Depois identificar o quê? A questão polêmica no texto, de modo a se posicionar com criticidade, um posicionamento crítico mesmo, diante dele também. E aí em seguida internalizar a estrutura dos textos argumentativos. Então, como trabalhar o percurso argumentativo? Reconhecer a finalidade de cada parte e quais os recursos linguísticos promovem a progressão textual, a coesão e a coerência, por exemplo. Então, também analisar os tipos de argumentos empregados pelo autor, percebendo sempre a intencionalidade, inferir o sentido de operadores discursivos ou de processos persuasivos, distinguir fato, opinião e argumento é muito importante para o processo de aprendizagem dos nossos alunos, independente do ano e série. Aplicar os conhecimentos na produção de textos argumentativos de forma consciente. Então, nós devemos sempre pensar assim, reapresentar as habilidades que foram citadas e pensar quais são os melhores métodos de avaliação para os nossos alunos. Então a gente tem que refletir junto, fazer uma avaliação diagnóstica, seguir o que nos foi orientado, mas também pensando na realidade da nossa escola. Então, eu encerro agora, deixo em aberto para quais professores quiserem falar, se concorda, se não concorda que a gente deve seguir esse método do processo avaliativo. Então, deixo aberto para debate mesmo e a gente juntos estabelecer o que é melhor para os nossos alunos. Agradeço a todos pela participação. Muito obrigado.